A introdução deve ser instigante, desenvolver curiosidade. Mas não fica também toda hora falando, hoje nós vamos falar sobre isso. Não, você não sabe para onde o Espírito vai te levar. Se você estiver submetido ao Espírito, pode ser que ele te leve para outro canto, lembra? Você fez o esboço, mas pode ser, se você estiver entregue a ele, pode ser que ele te leve para outro canto. Então não fica falando que você vai dizer isso, porque talvez você não diga. Então, vai dizendo, tá bom? Na introdução, porém, nós precisamos antecipar o que a gente vai falar, de alguma forma. Então, se eu abrir um texto sobre a história de João Batista, eu preciso dizer, olha, nós vamos, né, a gente vai mergulhar aqui na história de João Batista e tal, e nós vamos ver a palavra profética se cumprindo e tal, papapá, e aí você já vai engatando no conteúdo principal, ok? Então, é antecipar nesse sentido, engatando no conteúdo principal, tudo bem? E contextualizar os ouvintes. Contextualizar é a hora que você vai contar alguma história, e muitas vezes você vai contar a própria história que está na Bíblia. Porque eu não posso partir do pressuposto que todo mundo conhece a história que está na Bíblia. Sim. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Exatamente. Então você precisa trazer todo mundo para a mesma página. Tá? Então nós vamos pregar sobre João Batista. Beleza. Então João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias estava no seu turno, no templo. E aí você, quanto mais repertório bíblico você tiver, mais profunda vai ser seu ensinamento. Né? Então, esse turno era semanal, porque você tinha as famílias dos levitas. Então, João Batista era levita. Jesus não, mas João Batista era levita. De onde vem a tribo? Da mãe. A ascendência judaica vem do pai, mas a tribo quem dá é a mãe. E assim por diante. Aliás, é o contrário, né? A ascendência quem dá é a mãe, quem dá a tribo é o pai. Tá? Por isso que Jesus é judeu, mas não é da tribo de Judá, não é um judeu da tribo de Judá, porque a tribo vem do pai, entende? Então ele é um judeu, né? Ele herda essa genealogia por adoção em José, mas ele é filho de Deus, né? E aí você vai, e aí João Batista foi chamado para quê? Ele era a voz, para quê? O que ele anunciava? Para quem? Para Jesus. E quando Isabel encontra Maria, Maria encontra Isabel, ambas estão grávidas. O que João faz? Ele era tão forte, a vocação de João Batista, que ele se move dentro do ventre de Isabel. Ele não estava esperando nem ele nascer para gritar, ei, esse daqui é o Messias. Entende? E aí você entrou na palavra. Você já atraiu a atenção das pessoas. Ok? Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida? Não. Não, faz apelo que aceita Jesus, né? E aí... Boa. E aí você... Tá vendo? O fim da história. Como é que não vai contar o fim da história, né? E aí você vai para o desenvolvimento, né? Então por que está acontecendo isso? Porque normalmente, quando você entra no discurso bíblico, você vê um libertador agindo quando você une uma geração que está chegando, uma geração nova, com uma geração que não envelheceu. Foi assim que Josué foi usado por Deus para, junto com Moisés, junto com Caleb, que aos 80 anos disse, ei, aquele monte é meu, daqui eu tenho a mesma força quando eu tinha 40. Pode me dar que aquele monte é meu. Eu vou lá conquistar. Uma geração que não envelheceu, de mãos dadas com uma geração que está chegando. Então Isabel, ainda que fosse avançada em dias, não envelheceu, estava gerando em si aquele que abriu o caminho para o Senhor. Então nós precisamos compreender que Deus é geracional, Ele sempre vai usar uma geração que está chegando com uma geração que não envelhece e gerar um libertador. E a história sempre se repete, Você vê o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Você sempre vê essa relação. O Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. E aí você vai explicar o objetivo do discurso. Então, para que eu estou te dizendo isso? Porque ainda que você ache que já passou o seu tempo, você não pode envelhecer. Ainda que você ache, não envelheça. Não envelheça junto com essa geração, mas seja renovado. Seja renovado, tenha suas forças renovadas. Porque Deus vai usar você como a voz experiente que não envelheceu como a geração que está chegando. Ok? Por quê? Porque idade não é sinônimo de experiência. Tem gente que fica velho e não fica experiente, só endurece. Isso aí está também aqui no livro que o pastor Bruno citou também sobre a igreja desviada, fala também na mudança geográfica
Uhum. Da parte terrena aí, Uhum. e a comunidade, uma parte aí da igreja cristã, que não é essa igreja, Uhum. então se não prestar atenção, está sendo modificado e não está percebendo. Sim, sem dúvida. Então, tanto modificada por ficar para trás, quanto avançar sem fundamento. Na verdade, uma boa parte está Retrocedendo, ficando para trás. Em 2017, eu fui para a Coreia do Sul visitar a igreja. Eu fiquei 10 dias lá visitando as igrejas. Então, eu fui na igreja do Poyong-cho, visitei a maior igreja do mundo, a montanha de oração do Poyong-cho, visitei tudo isso daí. Você conheceu a igreja coreana? Sim, sim. Eu fui lá, fui no Museu dos Mártires Coreanos. A gente não aprende isso aqui. Teve mártires na Coreia do Sul. Estava vivo ainda. O Poyong-cho não. O filho. Não mais. O filho, sim. Na igreja do Poyong-cho, cabem 10 mil pessoas. Um culto de 10 mil pessoas. Continua da forma que ele fundou? Continua. Quer dizer, aí que tá o ponto. Na época que eu fui, continuava. Na época que eu fui, ainda tinha 10 cultos de domingo. Então, 10 vezes 10, 100 mil pessoas circulando no templo no domingo. 10 cultos por domingo. Então, entrava pela porta lateral e saía pela porta da frente. Entrava 10 mil. Sim. Na montanha de oração, uma coisa inacreditável, que arrepia até hoje. Qual o problema? A geração K-pop não vai para a igreja. A igreja da Coreia pode morrer nessa geração. Porque basta uma geração para perder. Eles fizeram um debate lá, na geração atual, E a aí minha foram sobrinha falar assim, de de 11 anos. Moisés, ninguém sabia, de Mar Sim, que abriu, sim, ninguém sim, 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 sabia sim, isso aí. sim. Basta uma geração pra gente A minha perder. sobrinha de 11 anos é a paixão dos K-pop. Uhum, Conhece todos sim, os personagenzinhos que Uhum. eu passei a conhecer por causa dela. uhum, sim. É Então um assim, amor, assim. a gente precisa tomar... Então, esses não estão indo pra Não estão indo pra igreja. E aí é um dos problemas que a gente estava falando lá fora, né? Uma geração muito forte gera tempos fáceis geram pessoas fracas. Você entendeu? Porque quem pagou o preço foi a geração. E a geração, isso, e essa geração forte promoveu um tempo fácil. O tempo fácil promove uma geração fraca. Uma geração fraca gera tempos difíceis. Tempos difíceis gera homens fortes. E a roda gira de novo. Assim vai. Ok? Era a história dos juízes lá. Sim, Juiz que exatamente. obedecia, que funcionava. De repente caía. Alinhava, o povo se perdia. Vai. Então, por isso que estudar história não pode ser uma coisa só para ser decoreba, não. Preciso entender. A história não se repete totalmente, mas a lógica dela sempre vai conversar com a atualidade e com o futuro. Então, quem não conhece a própria história não sabe onde está e não sabe para onde vai, se perde pro caminho. Entende? Porque a história é como se fossem os retrovisores do carro. Ok? O para-brisa é muito maior do que os retrovisores, mas você não consegue dirigir seus retrovisores. Tá? Então a gente não tem que olhar muito para o passado. Um problema é você colocar o retrovisor do tamanho do para-brisa. Aí você tem um problema. Fica só olhando para o passado. Não vai conseguir andar. Exato. Né? Então eu tenho que ter o meu futuro mais amplo, uma visão maior do que o meu passado. Mas o passado é uma referência de onde eu já passei, como eu venci, como eu cheguei até aqui. Entende? Tá? Bora? Então eu expliquei o objetivo do discurso. Para que se importa para você? Porque você tem que entender quem é você. Tá? Tudo que você passou não pode ter sido à toa. Você não pode ter vivido à toa, passado um deserto inteiro à toa, ficado ali estéril a vida inteira para ter filho agora. Você acha que isso é do nada? Qual é a informação que tem nisso? Traz isso para a vida, contextualiza na vida das pessoas. E principalmente, você pode começar a sua pregação de onde você quiser. Quer começar de crônicas, genealogia, comece onde você quiser, só termine em Jesus. Amém? Tudo bem? Toda pregação cristã, toda oratória cristã tem um alvo. Qual é? Cristo. Tá bom? Então você pode começar onde for, só termine em Cristo, por favor. Tá? Você quer uma regra que não pode fugir? É essa. Ok? Então vou começar a pregar em genealogia. Tá bom, começa lá. Então, José é o pai de Jesus. Tá? Quem era o pai de José? Jacó. Eu falei semana passada, né? Tá? Então, qual foi a outra vez que teve um José que sonhou e desceu para o Egito? Foi lá no Jacó, né? José do Egito. Mas aqui também não. Jacó teve um José, o José sonhou, desceu para o Egito. Tem alguma coisa igual aí, não tem? Os ambos movimentos gerarão um libertador. Ok? Então o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo. Então você pode começar onde você quiser, só termine em Jesus. Tá bom? Apresente os argumentos, números, fatos que deem consistência ao conteúdo. Então, quais são os argumentos
da pregação cristã? A Bíblia. Ok? Então, semana passada eu dei o exemplo da igreja que foi o médico pregar e não abriu a Bíblia, certo? Então, isso pode ser uma boa palestra. Agora, a pregação cristã, a homilia, né, o discurso cristão, ele traz conteúdo bíblico. Então, você precisa trazer referências bíblicas, tá? E se você não trouxer, você vai enfraquecer profundamente o seu discurso. Hã? Sim. Tá? Então, a nossa referência, você pode trazer referência, eu ia falar do mundo, aí entrega a origem, né? Você pode trazer referência da ciência, da estatística, etc. Pode, ok. Mas a Bíblia é suficiente. Tá bom? Você pode enriquecer com essas coisas, mas o centro é a palavra de Deus, tá? E por fim, a conclusão. O que você vai fazer na conclusão? Contextualizar no sentido de revisar e amarrar o conteúdo. Tem que dar, ó, aqui é a cobertura, tá certo? O fecho. A revisão ajuda a memorizar. Exatamente. Então, é aquela coisa que eu falei para vocês, de tudo que vocês têm que aprender aqui, tem 3 palavrinhas que vocês têm que sair daqui sabendo. Patos. Métodos e logos. Ok? Então, a retórica, que é o pano de fundo da homilética, o pano de fundo da oratória. Isso vocês têm que saber, tá bom? Então, é isso. Então, o fechamento, ele tem que trazer o suprassumo, né? De tudo, retém isso daqui, tá? A plateia tem que ter uma percepção de ganho. Então, assim, aí, de novo, a gente tem que fazer o exercício do Espírito Santo que vai conduzir, tá? Mas uma oratória, alguém te ouviu durante 40 minutos, se essa pessoa não saiu minimamente melhor do que ela estava quando ela começou a te ouvir, desculpa, mas tá mal de discurso, tá mal de oratória, certo? Então, se você deu 40 minutos de conteúdo, meia hora de conteúdo, sei lá, o tempo que foi, e a pessoa saiu igual ou pior, só saiu mais cansada, pelo amor de Deus, né? Vamos rever o que você está fazendo, ok? E infelizmente isso acontece bastante, né? Aquela história, você espreme e não sobra nada, sobrou entretenimento. Ah, legal, sair mais alegre. Mas entretenimento por entretenimento tem no YouTube, não precisava ter saído de casa. Ok? Autoajuda tem no YouTube, não precisava ter saído de casa, tem palestra disso, né? Se a gente se reúne para ouvir uma homilia, algo que esteja debaixo da oratória cristã, eu preciso ouvir, eu desejo ouvir, oramos para que ouçamos a voz do Senhor. Ok? Deve ser marcante, deve ter algo impactante, algo que realmente toque as pessoas, tá? O fim coroa a obra. Então, assim, existem pregações que às vezes são até medianas, mas se um fechamento você fechou bem, você pode, entre aspas, salvar uma homilia ruim. Estou falando de técnica, não estou falando do Espírito Santo. Ok? E um ponto muito importante, o chamado à ação. Tem que ter uma lição de casa. Então essa mensagem, essa palavra tem que tocar o ouvinte para mudar alguma coisa. O que eu vou fazer com isso? É só para colecionar a pregação? Deu check lá, marquei presença no culto de domingo? Não, aquela pregação tem que continuar repercutindo na segunda, na terça. Eu tenho que sair para trabalhar na quarta-feira. Meu, aquilo ali tá aqui ainda me incomodando. É isso. É isso. Então tem que ter um chamado à ação. Ei, isso aqui você tem que levar para sua vida. Ok? Isso aqui tem que transformar o seu caráter, transformar o seu comportamento. Tá bom? Algum comentário, gente? Não? Bora. Bom, o outro aspecto da oratória, o discursador. Quem fala? Então nós já falamos do discurso, agora sobre quem fala. Você tem que se tornar a mensagem aquilo que nós já falamos. Ok? Então, lembre-se do ethos, patos e logos, isso é fundamental. Então, eu tenho que ter isso conectado à minha essência, tenho que transmitir sentimento e tenho que ter conhecimento sobre o que estou falando e comunicar isso, tá? Então, a eloquência, a capacidade de comunicar com clareza, fluidez. O que é fluidez? Um conteúdo que caminha bem. Não é alguém que, o cara bate lá na ponta, depois volta no começo e uma pregação sem pé, sem cabeça. Ou seja, não tem fluidez, não tem um rio que corre, né? Então ela pode mudar de intensidade, mas não de direção, né? Você já venceu um conteúdo aqui, aí você volta no começo, fica estranho, perde a lógica, ok? Você já está no episódio 8 da série, você volta lá no 2, você fala, né? Com muito cuidado, porque existem conteúdos que nós precisamos usar a técnica de repetição para marcar a informação, tá? Lembrando que o nível de dispersão das pessoas, nós estamos usando muito, como é que chama quando combinando muitas frases, né? Os sinais de palavras, aliás, né? Tô rimando tudo, né? Então, o nível de
de atenção das pessoas caiu demais. Demais. A Netflix soltou um memorando dizendo que as ideias precisam ser repetidas nos episódios para fixar a informação, porque as pessoas estão assistindo as séries olhando o celular. Então a Netflix orientou os roteiristas a repetir informações. Tá? E a gente não pode ignorar isso totalmente, ok? Ainda que, por incrível que pareça, o cristão é mais capaz que a média das pessoas é mais capaz de reter informação em discursos longos do que a média da população, porque tem um hábito de ouvir. E às vezes você vai usar algum texto como contexto que só vai fazer sentido lá na frente. Sim, sim. E isso é incrível. Não, mas aí é diferente. Porque você soltou lá no princípio uma informação que você vai construir, costurar todo esse caminho e o fechamento lá na frente vai dar sentido a tudo aqui no começo. E essa é uma técnica de homilética incrível. Incrível. Porque é aquela coisa que é o que a gente chama em cinema de plot twist, né? Ou uma coisa que estava escondida ali. Aí é aquela coisa que faz... Caramba, agora eu entendi. Era aquilo? Era. É aquilo. Beleza.